Olha, pode até parecer loucura, mas a Fiat Toro é uma picape e é basicamente o melhor sedã que a Fiat já produziu no país. Se você acha que o que eu tô falando é loucura, tem um pouco de loucura nisso sim. Mas eu vou te provar isso que a gente tá falando aqui no decorrer desse vídeo. Vamos lá que eu vou te mostrar todos os detalhes nessa avaliação da Fiat Toro Ultra, motor 2.0 diesel. Se você é daqueles que gosta de ver avaliações detalhadas de veículos, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Como? Clica no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Se inscreve aqui no canal, vai? E se você está preparado para conhecer todos os detalhes da Fiat Toro Ultra, não esquece de deixar um like aí embaixo, assim esse vídeo chega a mais pessoas que, assim como você, querem saber todos os detalhes dessa picape aqui. Para a gente começar a falar dela, não podemos deixar de diferenciar o estilo dessa versão para as outras. Até porque os elementos são basicamente os mesmos, mas alguns detalhes diferenciam a Ultra das outras versões. Como por exemplo, esse filete em vermelho aqui na parte superior da grade. O logo da Fiat escrito por extenso aqui com essas bordas vermelhas. Essas são as principais diferenças da versão Ultra em relação às outras da picape, pelo menos aqui na dianteira, mas na lateral tem algumas outras que eu vou te mostrar agora. E a gente começa falando principalmente das rodas, que são a principal diferença dessa versão aqui para as outras na lateral, pelo menos nessa parte aqui da carroceria. Ela também conta com esses estribos e o logo Ultra aqui na porta dianteira, mas a principal diferença mesmo a gente já começa a ver a partir do final da coluna traseira, com essa tampa em fibra, diferenciando, por exemplo, da lona utilizada nas outras versões. Ela deixa até mais alta aqui a carroceria e dá essa continuidade no design, que aliás é muito bacana e oferece até a possibilidade do motorista ter uma noção de onde mais ou menos a traseira termina pela janela traseira, que apesar de ser curtinha, agora ela fica um pouquinho prejudicada, né, com essa questão da visão, mas tem esse aspecto positivo. E outra coisa legal é que, além do aspecto visual, ela dá esse aspecto de um porta-malas, um terceiro volume aqui, como se fosse realmente um sedã, assim como eu falei no início desse vídeo. Mas para a gente terminar de falar dessa parte aqui, vamos lá para a traseira. Bom, chegando aqui na traseira, realmente a gente já nota essa diferença da tampa, né? Uma tampa de fibra, como você pode ver, e por aqui basicamente nada muda em relação a Toro, a não ser os logotipos em preto fosco e a identificação Ultra ali na parte inferior da direita. Vamos falar sobre esse aspecto aqui, começando pela abertura da porta traseira, que ela é bipartida, eu posso abrir uma para a direita e outra para a esquerda. Isso facilita muito na hora de colocar cargas aqui. Eu já chego diretamente com a carga encostada, então é uma vantagem em relação às tampas que descem, né? Posso levantar essa tampa, tem dois amortecedores aqui, um em cada lado, ela inclina em um ângulo de 45 graus, 937 litros de capacidade. Em termos de peso, ela aguenta até 1.010 quilos. Realmente é um verdadeiro trunfo da Fiat Toro. E ainda tem uma espécie de bolsa aqui com um zíper, em que ela é pendurada por ganchos nas laterais e também lá atrás, e ela é impermeável. Eu só preciso abrir esse fecho para ter acesso, então serve como uma maneira de controlar, por exemplo, compras de supermercado que forem não muito grandes. Eu consigo colocar aqui, protejo elas e, além do mais, elas não molham, não ficam escorrendo aqui pela caçamba, que aliás é uma das coisas que acontecem muito em picapes, né? Mas vamos também conhecer o interior da picape, se você ainda não tem familiaridade. Bom, logo ao entrar na picape, a gente já nota a identificação da versão nos encostos aqui dos bancos dianteiros. Vale ressaltar que o couro, ele é um couro simples, né? Com dois tipos de texturas, uma mais furadinha, além de costuras em vermelho, acompanhando um bom acabamento que a gente vê aqui, também aqui no encosto central. O painel é predominantemente de plástico, mas são plásticos de texturas diferentes e que, a partir da Toro, trouxeram um novo padrão de qualidade para o acabamento da Fiat. E esses plásticos acompanham também os painéis de porta, que contam
com diversas texturas aqui, além do couro na parte do painel de portas e também onde a gente apoia o braço, com costuras em vermelho, completando o aspecto visual por aqui. O volante é em couro, com costuras, borboletas, nada muito diferente do que a gente vê nas outras versões da Toro. Assim como no painel, a central multimídia, essa tela vertical de 10 polegadas, em que o espelhamento do Android Auto e do Apple CarPlay sem fio, assim completando a conectividade com o carregador sem fio, carregador por indução aqui na frente do câmbio. Então, por isso, a gente já dá uma nota 10 de cara em conectividade. Acabamento realmente é muito bom, são plásticos de boa qualidade. Não seria ruim se a gente tivesse um soft touch aqui na parte superior do painel e painéis de portas, mas isso acabaria encarecendo a picape, que aí já poderia invadir, por exemplo, o segmento da Titano, né? Uma picape média que a Fiat lançou recentemente. Então, pode ser que com essa melhora no acabamento aqui, a Toro acabe ficando cara e invada o terreno da irmã maior. Mas a gente falou de acabamento aqui, de conectividade, mas tem uma coisa que a Toro não vai bem. E é justamente o que eu vou te convidar para ver agora. Vamos ali para trás? É exatamente de espaço interno que eu estou falando. Eu tenho 1,73 m, não posso ser considerado alto. E o espaço interno que eu tenho aqui é apenas o suficiente. Os meus joelhos, eles estão encostados no banco dianteiro, está regulado para mim. Uma das vantagens, inclusive, é que a regulagem dos bancos aqui, pelo menos do banco do motorista, ela é elétrica. Já o banco do passageiro é naquela barra que fica abaixo, né? De forma manual e um encosto com uma alça lateral aqui para você regular do jeito que você quiser. O espaço interno realmente é um problema aqui na Fiat Toro. Os meus joelhos estão encostados e aqui eu tenho 2 dedos das minhas canelas até o banco dianteiro. Então, 3 pessoas aqui não vão muito bem não, tá? E se o motorista for ainda mais alto, tiver 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, a vida de quem for atrás dele não vai ser nada confortável. Outra coisa que acontece nas picapes é justamente o encosto. Ele tende a ser mais verticalizado até pelo formato da carroceria. É o que acontece aqui na Toro. Eu vou subir aqui o encosto de cabeça. Pronto, subi o encosto de cabeça. Estou numa posição aqui mais confortável, mas as minhas costas ainda estão bem verticais. Eu particularmente não curto isso. Realmente é menos confortável. E o espaço interno acaba afetado por aqui. Quem for no centro tem esse túnel central um pouco mais elevado. As minhas pernas não ficam tão inclinadas assim, embora elas fiquem inclinadas. Vejam que o banco do passageiro está um pouquinho mais afastado e o meu joelho está encostando aqui na parte lateral. As pernas não estão tão inclinadas assim, mas ainda assim a pessoa que vai aqui, se for da minha estatura, vai um pouquinho mais confortável. Isso porque o encosto do banco, ele é posicionado, ele é projetado um pouquinho para frente, ele é menos confortável, né? Até porque aqui a gente tem justamente um encosto de braço, né? Então esse material aqui ele é mais rígido, ele é menos confortável e torna a vida de quem vai aqui no meio um pouco mais complicada. Em viagens longas, com certeza, isso vai ser um ponto um tanto negativo. Mas, já que a gente está falando em viagem, vamos falar justamente do conjunto mecânico responsável por mover essa belezinha aqui? Vamos lá para a dianteira. Bom, aqui na frente, o responsável por mover esse carro de quase 2 toneladas é o motor 2.0 turbo diesel, são 35,7 kgfm de torque e 170 cavalos. Associado a ele, uma transmissão automática de 9 velocidades que, aliás, é a mesma utilizada no Renegade 4x4 com o motor Flex, também na Rampage Hurricane 4 com o motor 2.0 turbo de 272 cavalos. E aqui, para a gente falar sobre o desempenho, eu vou te convidar a dar uma volta comigo. Vamos nessa? Bom, o conjunto mecânico aqui da Toro é um conjunto bom, tem um casamento interessante, só o que a gente nota é uma demora na resposta, principalmente em retomadas, e eu pude atestar isso principalmente em rodovias, né? A gente viajou aqui pelo menos 350 quilômetros com ela, pegamos pistas simples, pistas duplas, e deu para ter uma noção do comportamento dela. E realmente você nota um delay, né, na acelerada, na pisada, quando você quer retomar aqui.
Isso interfere em ultrapassagens, por exemplo. A gente consegue notar esse comportamento em que você pisa e ela demora um pouquinho a responder. Não prejudica o desempenho final. A gente está falando de um carro de praticamente 2 toneladas, em que esse conjunto leva muito bem. Só que você, sem dúvidas, nota é realmente a caminhonete pensando bastante antes de executar aquela retomada que você precisa, o que você pensou na hora de acelerar. E você, por conta disso, consegue compreender que ela pensa bastante na hora que você pisa. Então, realmente, é algo que acaba interferindo no dia a dia, numa viagem, por exemplo, mas não chega a ser um fator grave, algo que realmente incomoda e prejudica o desempenho. Não, aqui o desempenho é muito bom. A gente está falando de um carro com um desempenho satisfatório, mas longe de ser excelente desempenho. E aí a gente já entra para falar justamente sobre dirigibilidade. Nós estamos falando de um carro grande, 4,94 m de comprimento. E a Toro, ela se mostra um carro um tanto amigável. É óbvio que para algumas situações, como por exemplo, estacionamentos apertados, você vai ter uma dificuldade. Até também pelo diâmetro de giro. Muito por conta do entre-eixos grande, que aumenta a necessidade de espaço para você manobrar esse carro. E aí, a Toro pode ser uma pequena inimiga do conforto e principalmente nas horas de manobrar em espaços curtos. Mas é um carro realmente muito interessante para o dia a dia. Ainda em relação a essa questão de manobrar, ela tem câmera de ré, sensores de estacionamento na frente e também na traseira, e o resultado é que a Toro acaba se tornando um carro mais amigável para o dia a dia. Embora eu note a ausência de alertas de ponto cego aqui. Olha que a gente está falando da versão topo de linha da picape, não é nem a versão de entrada não. Poderia sim, sem dúvidas, oferecer o alerta de ponto cego aqui nos retrovisores. A visibilidade dela é boa, apesar de você ter colunas largas aqui na dianteira, também a coluna B, mas uma coisa que a gente pode criticar, sem dúvidas, a janela traseira, que ela realmente é pequena, e ainda tem a capota de fibra. Isso acaba realmente diminuindo a visibilidade pelo retrovisor central. Direção elétrica muito bem calibrada, super leve nas velocidades mais baixas e ao mesmo tempo no peso correto com o carro em movimento, sem pesar de forma artificial. Eu gosto muito do resultado da Toro. E olha o que eu posso falar, não é só da direção elétrica, mas da suspensão. É um pontaço positivo desse carro aqui. A gente tem suspensão independente, tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras. Apesar de termos apenas freios a disco na dianteira, tração a tambor, mas realmente esse carro para bem. E a gente está falando de um carro pesado. Em termos de dirigibilidade, a suspensão ela encontra um equilíbrio muito bom, e até por isso eu falo que esse carro tem um comportamento de sedã mesmo. A gente está falando de uma picape, construção de monobloco, não sob chassi, como Hilux, AN200, a própria Titan, irmã maior aqui da Toro, e o resultado, ao rodar, é muito bom mesmo. É claro que ele vai inclinar em curvas um pouquinho mais acentuadas, ou se você está numa rodovia de curvas sinuosas, você vai ouvir até os pneus cantarem em algumas situações. Isso aconteceu aqui comigo. Então, realmente, o resultado é muito bom, mas em algumas situações você lembra que você está numa picape, um carro com um centro de gravidade mais alto, e ainda assim, o resultado é realmente muito bom. Nós estamos em um período muito chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, e um dia desses, com a chuva muito forte, saltou aqui no quadro de instrumentos o aviso de que o alerta de colisão ele não iria funcionar em virtude do tempo chuvoso, né? Então, se agora, por exemplo, o alerta de colisão frontal não está funcionando
em detrimento do clima, que realmente não tá bom, muita chuva, sensor aqui de faixa, ele tá funcionando, que é uma belezinha. Tudo bem que a faixa é muito bem sinalizada, eu tenho na lateral direita e tenho na faixa central aqui também, e ele realmente indica aqui se eu estou invadindo ou não a faixa, corrige a trajetória devagarinho. É outra funcionalidade, outra tecnologia aliada do motorista e que transforma a vida a bordo da Toro em algo muito melhor. Em termos de conforto, a gente pode elogiar os bancos, realmente muito bons. O ar-condicionado de 2 zonas torna muito confortável aqui. Cada adulto aqui na frente, cada pessoa aqui na frente vai na sua temperatura sem aquela briga de tô com frio, tá quente, enfim, um pontaço positivo e acaba transformando a vida a bordo aqui em algo mais confortável. A gente também não pode deixar de ressaltar que isso aqui é uma picape, um carro pouco aerodinâmico, que então vai encontrar maior resistência do vento. E a gente consegue ouvir o barulho do vento invadindo a cabine com muita frequência. Não só o barulho do vento, mas barulho dos pneus. A gente tem pneus de uso misto aqui. Barulho do motor, a diesel, que é mais ruidoso, sim. E uma coisa que a gente pode falar também é que, como a gente está num habitáculo menor, não raro é possível ver a central multimídia refletida no vidro traseiro. Isso prejudica um pouco a questão de visibilidade, principalmente à noite. E a gente não pode deixar de falar de consumo de combustível. Estamos falando de um carro grande, mas movido a diesel e que realmente tem números muito bons. Você está vendo aqui no canto da tela, consumo da Toro diesel, tanto na cidade quanto na estrada. E o resultado é realmente muito bom em trechos de cidade. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente conseguiu médias que variam até 11 km por litro. Em Santa Cruz do Sul, a gente conseguiu médias entre 7,3 e 8,1 km por litro. Uma cidade com muitos aclives, declives, muito anda e para, muitas esquinas. Então, realmente o consumo é interferido por conta disso. Na estrada, a gente conseguiu médias de 13,6 por litro, vindo de Porto Alegre para Santa Cruz, velocidade média de 91 km por hora. Realmente são números muito bons e que tornam o consumo de combustível um dos pontaços positivos da Fiat Toro com motor diesel. Conclusões a respeito da Fiat Toro. Se você quer um carro com boa dirigibilidade, ótima conectividade, um consumo de combustível muito legal e um excelente porta-malas com 937 litros de capacidade ou então 1.010 quilos, com certeza a Toro é uma ótima opção para você. Mas se você já precisa de um carro com melhor espaço interno, aí está na hora de você cogitar subir um pouquinho de andar. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa avaliação detalhada a respeito da Toro, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e aí você vai poder ver outros conteúdos como esse aqui. Se você gostou de conhecer tudo isso sobre a Toro, deixa um like aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.